O movimento modernista ensinou a rir, antecipou a agitação revolucionária brasileira e preparou o ambiente para a indagação sociológica, a pesquisa de laboratório, o romance inspirado nos problemas da terra e do homem, o aproveitamento do material folclórico na música e nas artes plásticas. Fez tudo isso e outras coisas, divertiu, irritou, destruiu e construiu. E ainda perturba a insônia de alguns pobres diabos. Este balanço, feito na década de 40 por Carlos Drummond de Andrade, merece ser recuperado agora, no ano do centenário da Semana de Arte Moderna. A análise foi feita quando o poeta se viu questionado se, apenas 2 décadas depois daquele ruidoso evento, considerado o ato inaugural do modernismo no país, o movimento modernista já tinha morrido. Hoje, mais do que apaixonada, a resposta de Drummond parece apropriada. Afinal, a atenção dada aos 100 anos da Semana de 22 é digna de um grande acontecimento histórico. E ainda agora, o evento e o movimento que se consolidou a partir dele seguem em disputa. Sobre essa tão falada semana, a produtora cultural Juliana Flores, uma das idealizadoras do Circuito Urbano de Arte, o CURA, falou comigo. Bom, eu acho que certamente foi super importante para a cultura brasileira, para a história da arte brasileira. Acho que no contexto da época, na década de 20, em 22, foi algo de fato revolucionário, quebrando alguns cânones da arte, dando uma liberdade artística de forma, de como exibir, de como declamar, de escultura, de arquitetura, de colocando várias linguagens em diálogo, de valorização da própria cultura brasileira. Então, assim, certamente foi muito importante e, como a gente estava conversando, é algo que eu acredito que repercutiu por 50 anos, talvez, assim, influenciou a produção cultural brasileira até a década de 70. Então, eu entendo assim, o contexto do momento de romper com essa influência europeia que era dominante do Brasil em todas as áreas, né? Desde a arquitetura, também na literatura, nas artes plásticas, e de uma valorização da nossa produção original, mas era a leitura dos artistas brancos, hegemônicos, especialmente do eixo Rio-São Paulo, sobre essa cultura vasta brasileira, né? Mas Juliana lembra que essa vanguarda cultural precisa ser vista e celebrada também de uma perspectiva crítica. E se fosse para pensar em uma semana de arte moderna que se pretendesse nacional e fosse realizada hoje, em 2022, ela não tem a menor dúvida de que tudo seria muito diferente. Eu não acho que uma semana de 22, né, de 2022, que se propõe a ser um movimento cultural e artístico revolucionário de valorização da cultura e produção brasileira, seria tão paulistana, por exemplo, teria um protagonismo, né, em sua maioria de homens da academia, né, são grandes artistas, né. Eu queria deixar claro que aqui eu não estou diminuindo o valor artístico de nada, assim, é um movimento artístico importantíssimo para a nossa cultura, mas é um movimento dominado por homens brancos especialmente, né? A gente tem Mário de Andrade, mas todos os homens brancos, algumas mulheres, Anitta, Tarsila, mas é uma galera da elite, é uma galera da academia, dos estudos, que dominava, né, todos, a gente até estava conversando, né, que para romper todos esses cânones, são artistas que dominavam esses cânones, né. Hoje, a discrepância, que se a gente fizesse essa ponte para hoje, quando a gente pensa em Brasil, a gente não consegue pensar em Brasil sem pensar nas vozes brasileiras, das autorias todas que temos, né? Assim, é inconcebível pensar um grupo pequeno, relativamente pequeno, que represente o que é a vastidão da cultura brasileira. Aliás, pensar, construir, formatar uma identidade nacional era mesmo uma das pretensões modernistas. Algo que fica flagrante neste trecho de uma correspondência de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade. Abre aspas. Enquanto o brasileiro não se abrasileirar,
é um selvagem. Os tupis, nas suas tabas, eram mais civilizados que nós em nossas casas de Belo Horizonte e São Paulo. Por uma razão simples: não há civilização, há civilizações. Cada um se orienta de acordo com as necessidades e ideais de uma raça, de um meio, de um tempo. Nós, imitando ou repetindo a civilização francesa ou a alemã, somos uns primitivos, porque estamos ainda na fase do mimetismo. Nossos ideais não podem ser os da França, porque as nossas necessidades são inteiramente outras, como povo outro, com terra outra, etc. Nós só seremos civilizados em relação às civilizações o dia em que criarmos o ideal, a orientação brasileira. Então, passaremos da fase do mimetismo para a fase da criação. E então seremos universais, porque nacionais. Fecha aspas. Bom, mas ainda que tenha falhado nessa ambiciosa empreitada de se pensar uma orientação brasileira que coubesse a todos, do norte ao sul, do leste ao oeste, do sertão à metrópole, será que há algo do modernismo que ainda siga reverberando na produção artística contemporânea? Repetindo mais ou menos a pergunta que foi feita a Drummond na década de 40, será que o movimento modernista morreu? Se encerrou? Eu vou falar assim, instintivamente, eu acho que ele se encerrou. Eu acho que não é um movimento que segue influenciando os artistas contemporâneos, até porque eu acredito que os artistas eles estão se importando pouco, especialmente os artistas que eu acompanho, os artistas negros indígenas, em beber na fonte do modernismo. Não interessa eles a beber na fonte do modernismo. Tem muito aqui por ver, né, assim, do presente. É claro que curadores, galeristas, os atores da arte contemporânea, aqui eu falo nas artes visuais, de instituições, a gente sempre tenta estabelecer diálogos, né, com os movimentos artísticos da nossa história. Isso é algo da nossa prática artística. Talvez uma ponte seria o diálogo entre música, literatura, arte. Esse diálogo entre as várias linguagens artísticas, sim. Essa interseção entre várias linguagens artísticas. A literatura influencia as artes plásticas, a música influencia as artes plásticas. Então, esse diálogo entre várias linguagens artísticas, sim. Mas beber nessa fonte de 100 anos atrás, no momento de ruptura de verdade, acho que está existindo agora, sabe? Mais do que em 22, que não dá para falar de arte brasileira e não contemplar vozes de todas as regiões do Brasil e de todas as raças e etnias e gêneros e orientação sexual, etc.